nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Votos de paz e bem para você que nos acompanha e nos segue no estudo deste manual, Tecendo o Fio de Ouro. Hoje nós estamos no 8º capítulo, que tem um título até um pouco engraçado, né? Pobre Formiguinha. É uma história, até uma história infantil, a gente pode dizer, mas que nos ajuda a aprender a lidar de maneira positiva com o próprio passado, como nós estamos vindo meditando nestes últimos capítulos. Então, eu praticamente vou ler a história e a gente vai tirando as conclusões. Certo dia, uma formiguinha imprudente, ela era imprudente, afastou-se do formigueiro, o que não deveria fazer. Por quê? Porque era inverno e as formigas não devem sair no inverno do seu ninho, né? Do seu formigueiro. Então, afastou-se do formigueiro pelo meio da neve e nela prendeu o seu pezinho. O pezinho ficou congelado. Aflita, começou a pedir ajuda com a voz chorosa, cheio de autopiedade, esquecida de sua imprudência inicial. Ó sol, tu que és tão forte, ela pediu ajuda ao sol, derrete a neve que prende o meu pezinho. O sol respondeu, mais forte do que eu é o muro que me tapa. Aí ela rezou, ou pediu ajuda para o muro. Ó muro, tu que és tão forte que tapa o sol, derrete a neve que prende o meu pezinho. Mais forte do que eu é o rato que me rói. Ó rato, tu que és tão forte, ela pediu ajuda ao rato, que rói o muro, que tapa o sol, derrete a neve que prende o meu pezinho. Mais forte do que eu é o gato que me come. Então ela pediu ajuda ao gato. Ó gato, tu que és tão forte, que comes o rato, que rói o muro, que tapa o sol, derrete a neve que prende o meu pezinho. Mais forte do que eu é o cão que me persegue. Então, ela pediu ajuda ao cachorro, ao cão. Ó cão, tu que és tão forte, que persegues o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, derrete a neve que prende o meu pezinho. Mais forte do que eu é o homem que em mim manda. Ela pediu ajuda ao homem. Ó homem, tu que és tão forte, que mandas no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, derrete a neve que prende o meu pezinho. Mais forte do que eu é o Deus que me criou. E exausta, a formiguinha olhou para o céu, para o qual o homem apontava e disse, ó Deus, tu que és tão forte, que criastes o homem, que manda no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, derrete a neve que prende o meu pezinho. Deus, então, por amor à formiguinha, fez girar mais depressa o tempo e em 2 minutos fez-se primavera. Então, a neve, desapareceu, digamos. E no campo agora, coberto de flores multicores, estava derretida toda a neve, todo o frio, toda a prisão. Então, por si mesmo, a formiguinha teve a chance de tirar o seu pezinho, não é isso? Teve chance de caminhar, de ficar livre, de caminhar para ficar livre. A formiguinha, porém, não arredou o pé de onde estava. Essa aí que é a nota. Ela poderia ter arredado o pé de onde estava, mas não arredou, apesar de Deus ter feito aquilo. Até chegar o inverno seguinte, quando um floco de neve prendeu-lhe o pé que ela nunca tinha libertado. Em outras palavras, ela continuou prisioneira desse passado, né? Ela teve chances e mais chances de tirar, muito tempo para tirar aquele pezinho preso, mas não fez isto. E agora a gente tira as lições, que são 8 lições. Essa historinha nos dá. A primeira: ao sair do formigueiro, em plena neve, a formiguinha cometeu uma imprudência, uma desobediência, pois formigas trabalham o ano inteiro.
para ter o que comer no inverno, quando permanecem no interior do formigueiro. Ignorou o contexto histórico das formigas, que durante gerações haviam chegado à sabedoria de armazenar comida no verão para não se expor à morte no inverno. Aqui a gente pode dizer que ela não usou de sabedoria. Segundo, ao ver seu pé preso, não se vê como protagonista da própria história. Ela vê o pé preso e ela parece que não consegue identificar essa sua prisão com a sua própria história. E ela vai ficar pedindo que outros resolvam isso por ela, como responsável pelo que fazer com o próprio passado. Ela não se sente responsável, portanto, com o seu próprio passado, que é a única coisa que lhe pertence, mas culpa a neve que prende. Veja que ela não diz, prendi meu pé, mas ela diz, a neve prende o meu pé. Ela não diz, eu prendi o meu pé. Bom, aqui nós temos uma reflexão para fazer, que a gente pode fazer mesmo seguindo o nosso capítulo ou em outros capítulos. Uma coisa é você, digamos assim, se dirigir a mim, dizer algumas palavras, tomar algumas atitudes para comigo. O que eu vou sentir com isso, ou como eu vou reagir a isso, não depende de você, depende de mim. É isso que o texto vai querer nos dizer. Você pode me dizer um palavrão ou me agredir com palavras. Eu posso reagir, eu sou livre para reagir perante isso. Não sou obrigado a me posicionar a partir de suas palavras, não. Eu não estou no poder de controlar a sua agressão para comigo, ou a sua indiferença para comigo. Não estou nesse poder, mas eu tenho poder, sim, de livremente reagir de uma maneira ou outra perante a sua agressão para comigo, a sua indiferença para comigo. Isso sim. A gente lembra na passagem bíblica que um soldado deu um bofete, um tapa no rosto de Cristo, de Jesus. E ele reage de uma maneira, diz, por que tu me bates? É um tipo de reação. A outra de Pedro foi diferente. Pedro, ao ver Jesus sendo, digamos, agarrado, ou feito prisioneiro, reagiu puxando a arma, assim como os agressores. Aí Jesus disse para a gente não reagir dessa maneira. Tem uma maneira mais inteligente de combater o mal. Então, repito, o texto aqui diz, a neve prende o meu pé. É como se a neve tivesse poder sobre mim. O passado me prende. Na verdade, é eu que me prendi. Tá bom? Então a gente pode fazer essa meditação e acredito que ficou mais ou menos claro, né? Ao pensar que o sol, o muro, o rato, o gato, o cão, o homem vão resolver seu problema, ela passa a esperar que eles realmente o resolvam, atribuindo a eles uma responsabilidade que não lhes cabe e passa a ressentir-se porque não fazem nada. Reclama de um, reclama de outro, reclama de terceiro. De Deus e do mundo reclama-se, porque encontra-se prisioneiro, prisioneira. E aqui é a nossa mesma meditação, né? As coisas acontecem, situações acontecem, mas eu posso reagir de maneira diferente. Esta é a nossa posição que a gente tem no fio de ouro, né? Que nós podemos lidar de maneira madura com as coisas que nos aconteceram e com coisas que nos acontecem. Que aconteceram, seja podemos dizer por culpa dos outros ou por culpa minha. Outros agiram ou eu agi de uma maneira e posso me encontrar prisioneiro ou prisioneira dessas situações que outros causaram ou que eu causei. Ou eu posso, de maneira adulta, dizer, na verdade, o motivo não foi porque aconteceu aquilo, foi como eu reagi àquilo, foi aquilo que me aprisionou. Muito bem, número 4. Ao pensar e agir assim,
ela se exime da responsabilidade não somente para com o seu passado, mas consequentemente para com o seu presente e futuro. A formiguinha não assumiu a própria existência e nem é o sujeito dela. Muito bem, isso que a gente tem meditado, que o passado repercute no presente, não é isso? Então, se a gente não tem uma relação madura com o passado, o presente também se complica e o futuro fica comprometido. Eu fico prisioneiro, fico atolado em situações e não vou à frente. Não cresço na fé, não cresço na esperança, não cresço na caridade, não cresço no amor. Não consigo superar, não consigo vislumbrar novas situações. Quinto, a nossa formiguinha coloca-se sutilmente como vítima. Todos os outros são fortes, do floco de neve a Deus, todos são fortes, mas ela se sente fraquinha. Todos têm poder sobre ela, todos são mais fortes que ela, que se coloca como fraca e impotente. Então a gente já está bem claro esses tipos de conversas, né? A gente não se sentir nem fraco nem impotente. Isso aí seria a gente ficar usufruindo, digamos assim, de uma situação deletéria, se chama, situação que nos causa mal, mas a gente pode afogar-se nisso, né? A gente pode se afogar nisso, se afogar nesse tipo de sentimento, de baixa estima, de fraqueza, de onipotência, e ficar nisso mesmo. Pode ser, pode acontecer. Enche-se desta forma de dois sentimentos terríveis: a autocomiseração e a cobrança dos outros. A autocomiseração é a autopiedade, coitadinho de mim, é isso. A pessoa, eu repito, pode ficar nisso e até gozar disso, que a gente se chama na psicanálise, né? Isso se torna um usufruto, você usufrui, fica curtindo a dor, é isso, fica curtindo o sofrimento, a autocomiseração, a autopiedade, coitadinho de mim, coitadinha de mim. 7. Não sendo responsável por sua própria vida, por sua própria história, seu passado, seu presente, seu futuro, a formiguinha simplesmente vai vivendo sem assumir a sua própria identidade, sua própria vida, em um choramingado sem fim, que não supõe nem fé, nem esperança, nem caridade, e a centraliza em si mesma, afastando-a de Deus e dos outros. Então a pessoa fica enclausurada, a pessoa fica em si mesmada, a pessoa fica fechada neste mar de amargura, nesse quarto de sofrimento, de amargura, e não desenvolve, como a gente diz, nem fé, nem esperança, nem caridade. Não se encontra mais nem com os outros, nem com Deus. Perde-se a confiança em Deus e a confiança nos outros e a confiança na vida. É uma situação de sofrimento terrível, né? A pessoa se auto-sabota, a pessoa se auto-sabota. Quando finalmente volta-se para Deus, este numa obra inusitada faz correr os dias e as noites. A gente viu a historinha, né? Deus acelera, digamos assim, o tempo para chegar logo à primavera, e assim ela tem a chance de tirar o pezinho da neve, mas ela não faz isso. Ela, porém, que não sabia tomar em suas mãos a própria vida, pois não fazia memória do passado, não teve gratidão suficiente para tirar o olho do próprio pé e reconhecer a graça de Deus. Não teve esperança suficiente para sentir seu pé já solto. Não teve fé suficiente para corresponder à graça imensa, fazendo a sua parte, simplesmente mover o pé, e continuou escrava de uma neve invisível, vivendo assim de inverno a inverno, pobre formiguinha imatura. Muito bem, meus irmãos, aqui a nossa meditação está dizendo que ela realmente viveu sem fé, né? Sem esperança, sem caridade, e assim ela viveu, aqui diz, escrava de uma neve invisível. Uma neve invisível. O que é essa neve invisível? No campo de concentração, na Segunda Guerra Mundial, tinha várias pessoas, não é? Algumas sobreviveram, outras não sobreviveram.
Algumas não sobreviveram porque realmente a situação foi terrível, mas outras, podemos dizer, teriam condições ainda de sobreviver, mas não sobreviveram. Por quê? Agora eu vou lembrar de um que sobreviveu. O Viktor Frankl é o pai da psicologia, da logoterapia, ou seja, a psicologia do sentido da vida. Ele sobreviveu porque alguém disse para ele: olha, você vai sair vivo daqui só se você tem um motivo ou um sentido. Aí ele pensou bem na vida dele e disse: eu tenho minha esposa que ficou, meus filhos. Então o velho disse para ele: pois você viva para isso. Se você viver para isso, você vai sobreviver. E alguém que estava com o lado dele, nas mesmas condições físicas, morreu. Então, para este aqui, uma neve invisível continuou congelando. A situação era a mesma, mas um reagiu de uma maneira, outro reagiu de outra. Então nós podemos reagir de maneira positiva ou de maneira negativa. Quando a gente reage de maneira negativa, é essa neve invisível. A gente mesmo cria até uma coisa que não existe por si mesmo. Porque a coisa só começa a existir, a prisão só existe de verdade quando eu crio. E quando é que eu crio, padre? Eu crio quando eu reajo de maneira negativa a um acontecimento. Aí eu crio essa neve invisível que me aprisiona. Muito bem, você pode ler a história de Viktor Frankl, é uma história bonita. As pessoas que negam o passado, que acham desnecessário lembrar-se dele, que vivem do passado ou que vivem no passado, nós vimos, né, na exposição anterior, alguém acha melhor negar o passado. Outros acham desnecessário lembrar-se dele. Outros vivem do passado. Outros vivem no passado. Assim como as que acham que o passado tem o poder de dirigir a sua vida, suas escolhas e atitudes. Então tem aquele outro que diz o seguinte: eu sofri o trauma, sou escravo do trauma. Todas essas pessoas veem o passado como um rio congelado, como um floco de neve inicialmente real, mas logo a seguir imaginário que lhes prendeu para sempre o pé. Tá bom? Todos consideram o passado, quando a gente lida de maneira negativa, o passado como uma prisão, tá? Mas preste atenção que também quando a gente quer negar o passado, na verdade nós estamos prisioneiros dele. Não o veem como uma fonte de amor e gratidão a Deus, como fonte de fé e impulso à esperança. Então o texto aqui está nos convidando a olhar o passado. Eu acredito que a carta aos Romanos, capítulo 8, nos ajuda, quando São Paulo diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É um olhar de fé, para de qualquer situação que tenha acontecido, a gente tirar uma lição, tirar um proveito e tirar uma melhoria. Isso me ajuda ou pode me ajudar a... Não é isso? A gente tem experiência, às vezes a gente assiste em televisão, por exemplo, de pessoas que não conheceram seus pais ou que tiveram uma infância muito tumultuada. Muitas dessas pessoas, em vez de ficarem chorando, eles fazem o quê? Eles criam creches, eles criam ONGs para acompanhar essas crianças. Muitos pais que tiveram filhos autistas, por exemplo, depois se tornaram especialistas em autismo para ajudar outras pessoas. Então, qualquer que seja a situação, a gente pode sim, com a graça de Deus e a nossa inteligência, a gente pode tirar uma lição e tirar melhoria de vida. Muito bem, meus irmãos e irmãs, continuemos. Nada mais perigoso para quem quer avançar para Deus e para o amor. Imenso perigo para quem vai assumir uma família, não é isso? Para quem vai assumir a vida consagrada, um sacerdócio. Grande risco de fantasia, de desistência no meio do caminho, de responsabilização de Deus e dos outros pelo próprio caminho.
Então, quando a gente vai se empenhar numa vida, como solteiro, como casado, como leigo na igreja, como sacerdote na igreja, como frade, como freira, é um grande risco a gente começar a responsabilizar Deus e os outros pelo próprio sofrimento. Muito bem, então, caso você tenha identificado em si de forma marcante algumas características da formiguinha, na verdade, todos nós temos um pouquinho das características da formiguinha, em grau maior ou em grau menor. Saiba que é preciso mudar, é preciso amadurecer, acolher o dom da vida, acolher a própria história das mãos de Deus, cujo amor renova todas as coisas. Não é isso? A gente pode sim construir sempre uma história mais positiva, um presente mais positivo, um futuro mais positivo. E como dever de casa, você pegue a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 15. É aquela passagem que fala do vaso, né? Nós somos vasos de barro, mas somos frágeis, mas o Senhor confia em nós. E a gente pode, nesse vaso de barro, colocar dentro, né? Conter maravilhas. Como Nossa Senhora disse, o Senhor fez em mim maravilhas. Que todos nós possamos experimentar as maravilhas de Deus, qualquer que tenha sido o nosso passado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.